Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Quero gravar esse vídeo, estou gravando esse vídeo para fazer uma reflexão sobre coronavírus, uma questão de fé. Nós estamos vivendo um momento muito crítico em todo mundo, em nossa nação também não é diferente. E em especial aqui em Santa Catarina, nós estamos vivendo um momento um pouco mais intenso ainda. Na quarta-feira nós fomos não surpreendidos, mas fomos levados a um novo nível, a um outro estágio de processos em nosso estado, diante dessa situação de pandemia, de epidemia. E eu quero falar um pouco sobre isso com esse tema, coronavírus, uma questão de fé. E eu quero fundamentar isso de maneira muito coerente, usando um trecho de um livro que eu li algumas vezes e gosto muito, que é o livro Obreiro Aprovado, do Mark Scott, aonde em uma parte do seu livro ele trabalha em cima do tema princípios e motivações. Muitos dos nossos pastores e líderes a nível de Brasil estão sendo questionados a respeito do fechamento do espaço físico aonde a igreja se reúne. E aqui em Santa Catarina não é diferente, e aqui nós temos uma situação diferente. Por quê? Porque aqui saiu um decreto do governador onde estão proibidos os cultos, missas, aglomeração, seminários e toda espécie de encontro em grupos, e até mesmo festas de aniversário, e todas essas coisas estão sendo orientadas. No caso de festas de aniversário de um grupo pequeno familiar, também está sendo orientado para evitar esse tipo de evento, mas os eventos que são públicos, como cultos, missas, seminários, eventos de forma geral, estão sob decreto proibidos, e a polícia está na rua para impedir de que haja esse tipo de aglomeração. Então nós, por decreto, estamos proibidos. Em alguns lugares, e alguns pastores e alguns líderes, estamos ouvindo pessoas de diversas frentes falando de diversas formas sobre esse assunto, e eu não poderia me isentar de dar uma palavra a respeito disso. Aqui em Santa Catarina, o fechamento dos nossos espaços físicos, que nós chamamos de templo, e a proibição de nós termos os nossos cultos, eles estão fundamentados sobre princípios e motivações que, na minha opinião, são corretos. Aqui em Santa Catarina nós não estamos paralisando os nossos cultos, não estamos fechando os nossos templos físicos por uma questão política, por uma questão ideológica, por uma questão de fé, por uma questão de crer. Mas nós estamos sendo impedidos de termos os nossos cultos por uma questão de saúde pública, de sanidade pública, uma questão de realmente podermos juntos somarmos para estancarmos este mal em nossa nação, ou pelo menos propagarmos o menos possível este mal em nossa nação. Diante disso, eu quero falar um pouquinho sobre os princípios e motivações daqui a pouco, mas eu recebi recentemente uma reflexão onde Martinho Lutero dá um conselho pastoral durante a epidemia da peste negra, a pandemia da peste negra, e ele escreve da seguinte forma: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos, então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los, evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim porventura infligir e poluir os outros, e portanto causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E portanto não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus,
porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Essa reflexão de Martim Lutero, para mim, ela é muito importante. Eu admiro Martim Lutero nesse sentido e gostaria de levar você a pensar junto comigo sobre isso também, com base nessa fala também de Mark Scott sobre princípios e motivações. Queridos, nós não estamos em uma questão de fé. A questão da paralisação dos nossos cultos, dos nossos encontros, não é uma questão de fé, mas é uma questão de princípios e motivações. Se nós estivéssemos presenciando em nosso país uma questão da paralisação dos nossos cultos por uma questão da nossa fé, ou por uma questão de ideologia, ou uma questão política partidária, eu seria o primeiro a lutar contra com todas as minhas forças. Eu seria o primeiro a me insurgir contra e me rebelar, entre aspas, contra minha autoridade física, como a Bíblia nos ensina a fazer. Mas nós não estamos lidando com uma questão de fé. Nós não estamos sendo impedidos de termos os nossos cultos por uma questão de fé. Algumas pessoas podem estar com medo de vir a eventos ou estar em lugares por uma questão de medo de pegar a doença, ou talvez por uma questão de fé. Mas até mesmo essas pessoas que estão assim, que estão paralisando, que estão com profundo medo, que estão vivendo uma questão de fé. A Bíblia também nos ensina a lidarmos com essas pessoas que estão com uma questão de fé. Quando uma pessoa chegou para Jesus e disse assim, me ajuda na minha pequena fé. Jesus não o criticou por sua pequena fé, mas Jesus o ajudou na sua pequena fé. Então, querido, você que está com uma fé inabalável para ir e orar pelas pessoas e entrar num lugar onde as pessoas estão contaminadas e você não tem problema nenhum de abraço, de beijo, e você não tem problema nenhum de estar em algum lugar, querido, glória a Deus pela sua vida, e eu sou uma dessas pessoas. Se eu precisar ir ao encontro de alguém enfermo, impor as minhas mãos sobre eles e orar sobre ele, eu não terei nenhuma dificuldade de fazer isso. Mas não julgarei aqueles que estão com medo e aqueles que estão tendo uma questão de fé, porque Jesus não o fez. Pelo contrário, quando os discípulos disseram a Jesus, quando os discípulos estavam numa questão de fé, Jesus disse a eles, homens de pequena fé, mas Jesus logo na sequência os ajuda na sua pequena fé, para que a sua fé seja aumentada. Então, querido, você que é um homem forte, uma mulher forte, que a sua fé está inabalável, gostaria de incentivar você a quando você encontrar um irmão que está com a sua fé abalada, ou que está profundamente com medo, que você não o julgue, não o condene, não o critique, mas que você ore por ele dizendo, querido, eu quero ajudar você em oração, para que a sua fé seja aumentada em tempos de crise, para que a sua fé seja acrescida nesse tempo, e que você descubra uma fé inabalável no Senhor. Quando eu falo sobre princípios e motivações, Mark Scott, ele trabalha no seu livro Obreiro Aprovado da seguinte maneira, de que princípios corretos com motivações erradas é morte. Motivações corretas com princípios errados é morte. E ele usa dois exemplos. Ele usa a história de Davi quando manda buscar a arca do Senhor na terra dos filisteus, e a sua motivação é correta, mas a forma com que ele organiza essa busca da arca, manda uma carroça de bois e buscar, e lá manda um homem que não tem nada a ver com o processo de conduzir a arca, aquele homem morre. Da mesma forma, Ananias e Safira, que estão com o princípio correto de ofertar, mas a motivação está errada. Eles estão fazendo aquilo para ficarem bem, para ficarem de bem com as outras pessoas. Então também eles morrem. Então, queridos, avalie seus princípios e motivações. Pastor, você que está defendendo que os seus templos fiquem abertos, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma situação onde você pode, de repente, provocar um contágio de diversas pessoas, analise seus princípios e motivações. E se você está querendo manter o seu templo aberto por uma questão, por exemplo, financeira, que você tem compromissos a pagar, talvez você precise buscar em Deus uma estratégia, ou encontrar em Deus uma forma de poder dizer aos membros da sua igreja para manterem de alguma maneira as contribuições para que você possa pagar os compromissos assumidos como comunidade, com alguém, com o dono do galpão, com a conta de água e de luz e etc. Mas não use a motivação errada para você tentar dizer que é por uma questão de fé. Não é uma questão de fé, nós não estamos em uma questão de fé.
As pessoas não estão dizendo para nós, fechem os seus templos, porque nós não queremos os cristãos no Brasil. As pessoas estão dizendo para nós, temos que parar para estancar uma expansão desta epidemia, desta pandemia. Que nós possamos ser sábios nesse tempo de crise. Que nós possamos realmente olharmos com cuidado a tudo isso. Fiz questão de colocar aqui o Conselho Pastoral de Martim Lutero, que é alguém que influenciou muita gente e muitos líderes, influenciou o fundador da nossa denominação, os irmãos menonitas, Menon Simons. Foi ele que influenciou Menon Simons com as suas 98 teses colocadas na porta do templo. E muitas coisas nós podemos aprender com Martim Lutero. E uma delas é a sua declaração, o seu conselho diante da peste negra. Que nós possamos verdadeiramente, queridos, sondarmos nossas motivações e princípios. Nós aqui em Santa Catarina, nós aqui na Igreja Comunhão e Vida, uma igreja Irmãos Menonitas em Itopava Central, nós não teremos cultos nos próximos 30 dias por determinação, por decreto do nosso governador. Se esse decreto mudar antes disso, voltaremos a ter os nossos cultos. E não estamos fechando o templo aonde nossos irmãos se reúnem por uma questão de fé, mas por uma questão de sensatez, de responsabilidade pública. Manteremos contato com os nossos irmãos via as nossas mídias, fortaleceremos a fé dos nossos irmãos via mídias. Começaremos na segunda-feira que vem um propósito de jejum e de oração por 21 dias, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso planeta. Empoderaremos a fé e o crer dos nossos irmãos desse tempo. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Cuide com o julgamento, com as críticas àquele que está passando por um momento de medo, por um momento de instabilidade na sua fé, e faça a mesma coisa que Jesus fez quando encontrou alguém que tinha pouca fé. Senhor, eu não tenho ninguém para me empurrar dentro do lago. E o Senhor está dizendo para aquele homem, levanta e anda. Não tenho ninguém para me ajudar. Que a sua fé, querido, seja forte em tempos de crise. Mas se você encontrar alguém que precisa de ajuda, o ajude na sua pequena fé. Coronavírus, uma questão de fé. Paralisação, fechamento dos nossos templos, uma questão de fé? Não, não é uma questão de fé. Vamos orar para que esta peste, para que este mal seja estancada de todo o universo. Vamos clamar ao nosso Deus com mais fé ainda. Vamos fazer isso das nossas casas, vamos fazer isso via as mídias que nós temos, e quando pudermos voltar às nossas atividades em conjunto como igreja, faremos isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida grandemente, tenha um abençoado tempo. Se você está, como eu, mais restrito à sua residência ou a fazer algumas coisas com menos implicações, que Deus te abençoe nesse tempo. Que você use esse tempo para aprofundar o seu relacionamento com Deus, para ler a palavra, para se aprofundar na palavra, para se aprofundar no seu relacionamento com Deus. E que Deus possa abençoar as nossas vidas grandemente. Paralisação, fechamento dos templos, não é uma questão de fé. É uma questão de sensatez, é uma questão de observarmos os decretos da nossa nação, do nosso Estado, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz de Cristo. A palavra do Senhor diz, em 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 13 e 14, que se o Senhor permitir, ou se o Senhor enviar as pragas, as pestes, e se isso acontecer ao mundo, nós devemos ir para o versículo 14. No versículo 13 diz isso: se o Senhor, por causa dos pecados da humanidade, permitir ou enviar as pestes, a fome e todas essas coisas que nos assolam, nós devemos ir para o 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, queridos, vamos levantar um clamor nesta nação e vamos entender de que algumas coisas não são uma questão de fé. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.